João 18, a partir do 35, diz assim: replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizesses? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Amém? Queridos, nesta noite abençoada, quarto dia de primícias, dia de festa, de celebração, mas dia de entrarmos e entendermos mais do que nunca, irmãos, naquilo que o Senhor está falando à sua igreja, sinalizando. No primeiro dia que falamos, eu não quero sair daquilo que eu comecei, porque nós não somos pregadores de muitas palavras. Nós temos sintetizado, na verdade, nesses dias, uma palavra para a igreja. E nós falamos sobre o tempo profético e apostólico. E esse tempo, eu queria falar hoje sobre a implantação do apostólico. Eu queria falar sobre esse tempo de transição, quando o profético ele está em transição para que o apostólico se implante. Por quê, querido? Porque nós falamos aqui muitas coisas a despeito dos tempos. Nós falamos do sexto dia, e em breve vai se tornar e vai virar esse relógio de Deus e vai virar o sétimo dia. E nós fomos andando na questão dos tempos, para que possamos estar posicionados naquilo que o Senhor está falando para nós a respeito desses dias. Falei que não se tratava apenas de calendários, porque Deus ele não se move segundo os nossos calendários. Deus ele se move pelaquilo que Ele falou da boca dos seus santos profetas, aquilo que o Senhor declarou. Por isso os profetas, eles vieram falando, eles vieram profetizando, eles vieram sinalizando. Mas o tempo apostólico é um tempo de cumprimento dessas profecias. É o tempo das palavras se tornarem uma realidade. E eu falava aqui que é o tempo de nós acessarmos esta realidade. Se nós ainda estamos andando segundo aquilo que há sobre profecias, nós ainda não acessamos esta profecia, essa profecia ainda não encarnou, essa mensagem ainda não tomou a forma de carne, nós ainda não entramos nesse tempo apostólico. E o tempo apostólico é o tempo do cumprimento, porque nós vamos acessar esta realidade espiritual, acessar daquilo que um dia os homens falaram, mas não vai ser mais palavras e sim uma realidade. Só que, queridos, há um tempo de transição. E esse tempo é quando o profético, ele começa talvez a terminar, e as profecias se cumprindo, dá-se início à implantação do apostólico, que é o tempo do cumprimento, que é o tempo de acessarmos esta realidade. Nós falamos das dispensações, as 7 dispensações, aonde Cristo, quando Ele aparece, Ele é a 6ª dispensação. A 5ª dispensação foi Moisés na lei, e depois Cristo vai trazer a graça, e ali é a 6ª dispensação. Mas em breve nós vamos sair do dia 6 para o dia 7. Quantos estão lembrados aqui, amém? Nós estamos prestes a virar esse tempo. Por isso, querido, a incumbência hoje, por isso uma convocação de Deus para a igreja da última hora. Por quê? Justamente porque a virada do dia 6 para o dia 7, não haverá mais nada para fazer, porque haverá a implantação completa do reino de Deus sobre a terra. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos trabalhar, nos movimentarmos como igreja, para que o apostólico seja essa realidade que nós venhamos trazer para a terra, para que o dia 6 vire para o dia 7. Amém?
Abra sua Bíblia comigo em Daniel. Voltamos. Daniel capítulo 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia. Amém? E para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido. Quem é ungido? Jesus, o Cristo. Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Total, 69. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A vinda do Messias, primeira vinda do Messias, estabeleceria e reedificaria algumas coisas, porém em tempos angustiosos. 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Olha a profecia de Daniel, falando sobre o primeiro advento de Jesus, o advento do Messias, a primeira vinda dele na terra, que Malaquias profetizou. E agora a Bíblia está dizendo que esse ungido seria morto. Daniel está profetizando. E já não estará o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Está falando agora de uma tomada de Jerusalém, de uma destruição. E o seu fim será devastador, ou como um dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Para aí. Amém? Daniel está profetizando, como nós falamos aqui, recapitulando e entrando em um outro tempo para que você entenda aonde eu quero finalizar. Daniel está falando sobre as suas 70 semanas, uma profecia que parece para nós estar tão longe, mas já falei aqui na igreja, nós entendemos que o tempo do Apocalipse, o tempo de Daniel, a escatologia bíblica, o tempo que fala das demandas do tempo do fim, nós não acreditamos que seja algo futurista, que ainda vai acontecer. Nós não acreditamos que seja algo preterista, que já aconteceu. Nós acreditamos que é algo historicista. Isso significa, toda a história é palco para as profecias acontecerem. A história, na verdade, sempre firmou as profecias bíblicas. Então, quando a história vai acontecendo, os desfechos das profecias messiânicas e as profecias bíblicas vão acontecendo em cima da história. Então a história vai desenrolando e Deus vai também fazendo e cumprindo as suas profecias. E isso significa que Daniel está falando de 70 semanas. E parece que tudo ainda vai acontecer. Aonde está isso? Aí lemos o Apocalipse, vemos a besta que emergiu do mar, a besta que saiu da terra. Nós vemos o grande dragão, nós vemos as duas testemunhas. E nós falamos, talvez daqui uns 1000 anos tudo isso aconteça. Só que quando nós lemos um livro que é escatológico, que é Daniel, que fala do cumprimento do fim dos tempos, como nós lemos aqui, que fala de Cristo, que nele, e esse converger, o que? A dispensação da plenitude dos tempos. Isso significa, nele tudo seria fechado, porque nele tudo é pleno, tudo é completo, mas nele também tudo ia se converger para o fim de todas as coisas. Por isso Daniel agora está falando das 70 semanas, e nessas 70 semanas, o desfecho dela seria o seguinte, que dentro das 69 semanas, 69 vezes 7 vai dar 483 anos. Então desde em que Ciro, mas houve 3 decretos de Dario, de Ciro e de Artaxerxes, 3 reis decretaram a saída do povo.
Só que aqui a Bíblia, nós não podemos pegar a contagem bíblica do final dos tempos, do cumprimento dos tempos, para entendermos o apostólico, entendendo que a Bíblia tem uma numerologia cabalística. A numerologia da Bíblia, muitas vezes, ela não bate 100%. Por quê? Porque a Bíblia já diria que no dia que ele vai vir, nem hora e nem o dia ninguém sabe. Por isso, uma numerologia cabalística, ela é perigosa. Como muitos tentaram adivinhar, 2020 será o final do ano, ou 2018 será o fim dos tempos, e 2000 e tanto, e todos erraram. Por quê? Porque a numerologia da Bíblia, ela não é cabalística, ela não é cabal, ela não tem 100% de afinidade. Por quê? Porque senão nós saberíamos até quando Jesus iria voltar. Por isso a Bíblia já nos antecipou dizendo: ei, o dia dele, ninguém sabe o dia e a hora. Por isso, a numerologia cabalística, ela é perigosa. Nós queremos intentar e descobrir aquilo que Deus estabeleceu, porém, nós entendemos a movimentação dos tempos, mas nós muitas vezes não temos convicção do número quanto anos. Mas a Bíblia está bem clara que no decreto, quando Ciro, ou Dario, ou Tarxés declarou a saída do povo, foi mais ou menos 457. O primeiro decreto de Ciro em 457. Passando 70 semanas. Que as 70 semanas, na verdade, daria 490 anos. A Bíblia está dizendo que haveria esse cumprimento de tempo. Porém, a Bíblia vai falar sobre 7 semanas e depois 62 semanas. Isso significa 69 semanas. Faltaria uma semana para o cumprimento do fim. Sabe aonde que a igreja entrou? Sabe aonde que o apostólico entra? Aí. Por quê? Porque dentro das 69 semanas, a Bíblia diz que viria ungido. A Bíblia vai dizer que o ungido seria morto. E isso significa, já está apontando o sacrifício e a morte vicária de Cristo. Que Cristo viria para reedificar algumas coisas, mas em dias angustiosos. Está entendendo? 69 viria para reedificar algumas coisas. Esse ungido ia se apresentar, a primeira vinda. Esse ungido iria morrer. Isso significa a sua morte na cruz. Porém, a Bíblia vai deslocar uma semana. E aonde que a igreja entra? Aqui, no intervalo da 69 para a 70. É aqui onde a igreja vai entrar. Por quê? Porque até 69 o ungido foi apresentado, o ungido foi morto. Mas a Bíblia abre uma lacuna entre 69 e 70. Por quê? Porque dentro desse espaço, para o cumprimento da última semana profética de Daniel, haveria a implantação dos gentios. Oh! Aonde nós entramos como igreja? 69. Quando Deus está para cumprir, Ele fala: não, peraí, alguma coisa precisa acontecer. Eu vim para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. O que vai acontecer? Abre-se uma lacuna entre a semana 69 e a última semana, o cumprimento da última semana. Por isso está falando aqui: e Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então deslocou 69 de uma semana. Então das 69, o ungido se apresentaria, o ungido seria morto. Mas agora, esse deslocamento da semana 69 para 70, abra comigo agora, Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Há versões que diz: portanto, eu vos digo que os filhos do reino serão tirados e será dado a um povo que dê os seus frutos. Vai ligando uma coisa com a outra.
Deus está tirando o seu reino dos filhos do reino. Quem são esses filhos do reino? Até a vinda de Yeshua, o primeiro advento de Jesus, está declarando que ele viria, mas ele viria para aqueles que eram seus, Israel. Pastor, por que Deus escolheu Israel? Já falei, Deus não fez acepção. Deus não olhou para Israel e falou: uau, eu vou pegar essa nação porque ela é melhor. Israel seria a base missionária do mundo. Deus não pegou Israel e falou: agora eu vou salvar Israel, Israel será o meu povo e ponto final. Não, Deus olhou para Israel para escolher um povo, para investir em um povo, e esse povo será a base missionária do mundo, evangelizar os povos, alcançar as nações da terra. Porém, quando Deus olha para Israel, a Bíblia vai dizer, cadê? A Bíblia vai dizer que ele veio para aqueles que eram seus, seus não receberam. Então os filhos do reino serão tirados. E eu vou entregar a quem? Tem alguém aí? Há um povo? Sabe quem é esse povo que vai dar os seus frutos? Os gentios, nós. Se não der o fruto, toda árvore em mim que não dá bom fruto. Pastor, mas será? Os judeus já foram. Tempo apostólico, implantação plena. Ou dá fruto ou é cortado. Nós não temos mais tempo, igreja. Só falta o cumprimento de uma semana. Deus abriu uma lacuna no tempo. Não sei se você está entendendo isso. No cumprimento dos tempos, Deus falou: para tudo. Yeshua vem, Yeshua morre. Aqueles para quem eu vim não me receberam. Está vendo aqueles povos ali? Todos eu atrairei a mim na minha morte. E agora Deus vai enxertando os gentios, enxertando os que não eram judeus. Para quê? Para dar os seus frutos. A igreja do cumprimento dos tempos, a igreja que vai viver a plenitude, é a igreja que vai apresentar os seus frutos ao Senhor. Por quê? Porque Deus parou a história. Deus parou as 70 semanas. Ei, Deus parou a profecia. Abriu uma lacuna e disse: entre 69 e 70, antes de o cumprimento da última semana, eu preciso fazer algo. Eu preciso enxertar esse povo que eles estão como ovelha que não tem pastor. Uau, eu estou gostando desse povo. Eu preciso agora enxertá-los na videira. Eu preciso atraí-los para mim. E agora há uma grande lacuna aberta nos tempos. Por isso que Deus, ele não se move nesses calendários, como eu falei. Deus está olhando e está vendo que alguma coisa precisa acontecer. Deus quebrou as 70 semanas para implantar no meio das 70 semanas um povo, para que lhe rendesse a ele os seus frutos. Uma igreja verdadeira, uma igreja que quando ele chegou para os judeus não recebeu. Mas uma igreja agora que corresponderia, que o receberia e que entregaria-lhes os seus frutos. Essa é a igreja. 69 para 70, ainda o cumprimento de uma semana. A lacuna está aberta. Olha para mim, pastor, quando se dará? Quando na 69. O Senhor agora está abrindo a lacuna. Por quê? Porque é o advento do Messias. Jesus está vindo. Abriu-se a lacuna. Quando se cumprirá a última semana, pastor? Na segunda vinda. Existe uma lacuna entre a primeira vinda e a segunda vinda. Em breve o dia 6 vai virar para o dia 7. Por isso Deus falou: antes de tudo isso acontecer e virar o dia, eu preciso trazer aquele povo a mim. E um povo que vai lhe entregar os seus frutos. E agora, dentro desse cumprimento,
o Senhor está olhando para essa igreja e acreditando nessa igreja. Por quê? Porque não pode se virar o dia enquanto esta igreja não lhe entregar os seus frutos. E esse é o tempo, olha para mim, dia 6 para o dia 7, a primeira vinda até a segunda vinda, 69 semanas e a última semana. Esse é o tempo apostólico, o tempo do fundamento, o tempo de acessar a realidade espiritual. Está entre as lacunas. Como nós estamos como igreja? A lacuna está aberta. Só que existe um dia determinado por Deus para essa lacuna se fechar. Por isso nós estamos num tempo de transição. O tempo profético para o tempo apostólico é um tempo de transição. Porém hoje nós estamos já chegando no apostólico. Por quê? Porque já é passado o tempo profético, o tempo da antiga aliança, onde os profetas profetizaram. Para o quê? Para o cumprimento dessa igreja gentílica, que foi chamada, que foi enxertada para lhe entregar os frutos devidos. Por isso o dia ainda não vira. Mas isso pode nos surpreender. O dia ainda não virou, mas isso ainda pode nos surpreender. Quando nós entramos nessa contagem do tempo, não, como eu falei, uma numerologia cabalística, mas nós temos a noção do primeiro decreto, de quando Yeshua veio, de quando teve a sua morte, o cumprimento desses tempos dentro da igreja, até o sexto dia para o sétimo dia, essa virada da primeira vinda para a segunda. Por isso que, quando nós lemos na Bíblia, falando a respeito do fim do tempo, o fim do tempo não começou agora, pastor. Parece que está tendo terremoto, parece que está tendo um maremoto, parece que está tendo peste, parece que está tendo fome. Meu Deus, é o fim. O fim dos tempos, biblicamente, teologicamente falando, ele começou quando Jesus veio à terra. Porque quando Jesus pisa na terra, quando ele se apresenta e quando ele morre, ele abriu o tempo dizendo: começou o fim do tempo. Por isso nós achamos que ainda tem muita coisa para frente. Eu penso que não tem muita coisa. Eu penso que na vinda de Jesus, ele abrindo esta lacuna do fim dos tempos, o dia 6 para o dia 7 está muito perto para virar. Por isso, Deus tem convocado a sua igreja, Deus tem chamado o seu povo para esta virada. Tem alguém aí? Está morto ou está vivo? Graças a Deus. O cumprimento desses tempos vai nos falar algo muito profético. Terminando a mensagem no dia 1º, eu falei sobre Benjamim, a última igreja, o 12º filho. Observe bem o que aconteceu. José agora está subindo ao Egito. José está, na verdade, já foi entregue ao Egito. E agora os seus irmãos estão indo para o Egito. Por quê? Porque havia fome sobre a terra. Dentro dessa fome sobre a terra, agora os seus irmãos estão indo para comer na mão de José, que foi vendido. Porém, quando eles chegam lá, nós conhecemos a história. José vai estar sentado, vai olhar, e lá estarão os seus filhos. E José vai, mexer com eles, dizendo assim: ei, vocês têm família, têm mais irmãos? Vai lá e busque o mais novo. Eles voltam ao Egito. Eles vão pegar Benjamim. E agora eles vão voltar para o Egito novamente e vão se apresentar a José. E agora José está no trono, está reinando. E agora eles vão entrar na presença de José. E Benjamim está lá, que era o mais novo, o caçula. Porém, Benjamim era filho de Raquel, que José também era, um filho da mesma mãe. E agora Benjamim se apresenta o 12º filho. Porém, eu falava aqui que Benjamim, ele foi o filho de Jacó após ele ter passado pelo vale de Jaboque. Isso significa que ele não era filho de Jacó, ele era filho de Israel.
E Benjamim foi o único filho que não estava na trama que vendeu a José. Por quê? Porque não estava lá. Agora José está sentado e Benjamim está entrando, o 12º filho, o caçula, e aquele que não estava na trama. Eles vão pedir comida, etc e tal. José está reconhecendo todos eles, está dizendo: uau, meus irmãos. E agora José vai fazer o seguinte: vai despedir eles com alguns mantimentos. Só que vai colocar sobre o mantimento, na verdade, daquilo que Benjamim estava carregando. José vai colocar uma taça de prata e vai esconder e vai colocar lá dentro. E quando eles estão indo e voltando agora aonde o seu pai Jacó estava, vai chegar um dos administradores, vai perguntar assim: ei, tem alguém com a taça de José? E aí eles começam: não tem. Aí o administrador começa a procurar sacola por sacola de cada filho. Quando chega em Benjamim, o administrador de José vai achar a taça, vai levantar e vai olhar para a cara de Benjamim. Agora, dentro da sacola de Benjamim estava a taça de José. José é um apontamento do Cristo. A taça é um apontamento de remissão e redenção. Por quê? Porque José, na verdade, ele, como apontamento de Cristo, ele colocou uma taça. Por quê? Porque Benjamim era o único que não tinha participado daquilo que os filhos haviam tramado contra José. Só que isso aponta para nós no mundo espiritual um tempo de transição. Por quê? Porque quando eles acham a taça que estava dentro das coisas de Benjamim, quem entra em cena agora é Judá. Então nós estamos vendo agora Judá e Benjamim. Judá entra em cena e fala assim: não, meu senhor, peraí. E aí Judá agora começa a tentar se humilhar diante daquela situação, porque sabia que Benjamim não podia ir preso, Benjamim não podia ficar no Egito, Benjamim tinha que voltar por causa de Jacó, seu pai. Se eles voltam para Jacó, José já estava perdido, e agora Benjamim também não podia perder. E então Judá entra em cena. Olha para mim, a culpa que foi colocada sobre Benjamim, agora quem está remindo, quem está entrando em cena agora é Judá. Isso aponta, olha para mim, lá na frente nós vamos ver uma transição de governo. Lembra-se, profético e apostólico. Tudo isso já está sendo profetizado desde o princípio. Porque quando agora Judá entra em cena, Judá vem para remir a Benjamim. Judá agora vem para interceder sobre Benjamim. Judá agora vem para assumir a questão que estava acontecendo. Mas algo estava apontado para quem? Para Benjamim. Por quê? Porque a taça estava nas coisas de Benjamim. O que significa isso? Que de Benjamim, agora quem está assumindo um governo sobre a situação é Judá. Sabe que isso aponta no mundo espiritual? Mais tarde, nós vamos ver que o primeiro rei de Israel levantado foi Saul. Era da tribo de Benjamim. Só que o segundo rei e aquele segundo coração de Deus levantado foi Davi, da tribo de Judá. Lá no princípio, as coisas já estavam profetizando uma transição. Por quê? Porque da acusação de Benjamim, Judá assume o governo. Judá assume a situação. Então agora lá na frente, a mesma coisa vai acontecer em Israel. Um da tribo de Benjamim, que era Saul, assume o trono. Só que Gênesis vai dizer o seguinte. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 49. Vamos comigo.
49:8 diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deleita-te como um leão e como leoa. Quem o despertará? 10. O cetro não se arredará de Judá. Jacó, antes de morrer, está profetizando para o filho Judá, que seria a tribo de Judá, que o cetro não ia se apartar da sua casa, da sua descendência. Por isso, quando agora Benjamim está debaixo de acusação, Judá vai assumir o governo, dizendo que um estava para governar, porém quem tem o governo é Judá. Por quê? Porque lá na frente em Israel, a mesma coisa ia acontecer. Um benjamita, Saul, assume o trono, mas na verdade quem tinha o governo era Davi de Judá. Então essas coisas estão mostrando para nós um tempo de transição. Deus já está mostrando que as coisas transicionam. E esse tempo de transição muitas vezes é duro, mas é real. Gênesis 49, 27. Benjamim é o lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. Quem é a tribo de Benjamim? Quem era Benjamim? O lobo que devora. Quem era Judá? Aquele que tinha um cetro, aquele que tinha o governo nas mãos. Então agora está transicionando alguma coisa. Quem estava sobre ele uma situação está passando agora para outro, que é Judá. Um reinado está sendo transicionado para outro. Por quê? Porque a quem José queria era Benjamim. Sobre Benjamim estava a situação, mas agora Judá assume e fala: o que está acontecendo? E Judá começa a apaziguar. Ele assume ali a situação, já mostrando que alguma coisa ia ser transicionada lá na frente. Alguma coisa ia ser mudada lá na frente. Por quê? Porque quando Benjamim, ali na verdade Saul de Benjamim, ele assume o trono, Deus sempre teve o desejo de ter a Davi. Por quê? Porque viu que Saul já tinha caído. Pastor, o que significa isso? Nós estamos no cumprimento do tempo do fim. Por quê? Quando Benjamim, que aponta para a última igreja, ele vai passar o governo para Davi, que é de Judá. Passando esse governo, está dizendo que a última igreja está agora transicionando e passando um governo para Judá. Que isso, pastor? Vai entendendo. Quem é a última igreja? Benjamim. Só que a Bíblia mostra que Benjamim vai se calar e o governo será assumido por Judá. E isso é um apontamento que da última igreja chamada Benjamim, a igreja lembra que tinha as 5 porções, que tinha as 5 unções, que tinha um ministério quíntuplo, um ministério apostólico, um ministério de cumprimento, um ministério de acessar realidades, um ministério de ser igreja. Essa última igreja Benjamim, ela está agora passando um governo para Judá. Por quê, pastor? Uma igreja Benjamim, eu vou devagar para você entender, que tem um ministério quíntuplo, ela agora está se submetendo a Judá. Ela está agora entregando algo a Judá. Ela está entregando um governo a Judá. Porque Jacó já tinha profetizado sobre a tribo de Judá, dizendo: o cetro não vai se apartar de ti. O governo
e o reinado estará sobre ti, Judá. Agora a última igreja, Benjamim, está entendendo isso, está agora se submetendo a Judá, está entrando debaixo desse cetro, desse governo, porque lá na frente Davi ia se levantar da tribo de Judá, e o filho de Davi, Cristo Jesus, de Judá viria. Dá um pouco de retorno aqui, por favor. Ele viria. Por isso a última igreja, ela não é a última Coca-Cola do deserto. A última igreja vai entrar debaixo de uma submissão de Judá. Por quê? Porque Deus já mostrou lá nos filhos, Deus já mostrou no reinado de Israel, que o Saul, um benjamita, passaria um governo para Davi, um da tribo de Judá. Então esse Benjamim, que é a última igreja, que tem um ministério quíntuplo, um ministério apostólico, ele vai entrar debaixo de um cajado. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, 5. Olha o que está escrito. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com o cetro de ferro, ou com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E dará à luz um filho varão que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. Pastor, que é isso? Cumprimento dos tempos. Não adianta, que nada vai fugir daquilo que Deus já determinou para os tempos do fim. Por isso não é calendário A, B ou C, é o que a boca de Deus disse pelos seus santos profetas, é aquilo que Deus já declarou, é o livro que Deus já escreveu a respeito do tempo do fim. E agora, Benjamim, ministério quíntuplo, 5 porções sobre ele. Ele está entrando agora debaixo do cajado de Judá. Por quê? Porque o filho de Davi, o leão da tribo, ele era de Judá, e ele viria e se apresentaria, e sobre ele daria um cetro de ferro. E isso significa uma igreja apostólica com ministério quíntuplo, sendo Benjamim, se submetendo a um Cristo, leão da tribo de Judá, que veio para reger as nações com cetro de ferro. Isso significa plenitude dos tempos. Porque o dia 6 vai virar para o dia 7. A primeira vinda já anunciou o tempo do fim. Agora o decorrer do relógio de Deus, se é que ele tem, está correndo para entrar no dia 7, para a última trombeta tocar e vir a segunda vez. Por isso, esse é o tempo da última igreja de Benjamim se submeter ao cetro de Judá. Isso significa do Cristo, para exercer e entregar a ele os seus frutos. Porque na sua vinda e na sua morte nós fomos enxertados. Quem está comigo? Quem não está? Ainda bem que todo mundo está. Amém. Estou indo bem devagar, senão depois eu não entendi nada, pastor. Vamos continuar? No tempo de transição, aonde haverá essa transição
profético para apostólico, aonde Deus levanta, olha para mim, de Benjamim tem um Saul. Deus vai transicionar o governo para Judá, aonde tem um Davi. E isso é o apontamento que de Judá viria o Cristo, que regeria as nações com cetro de ferro. Porém, nessa história toda transição não é tão fácil nem tão simples. Quando nós olhamos para o governo, oramos aqui pelo Raul Belém. Transicionar um governo não significa passar um papel para a mão do outro. Significa mudar a máquina pública. Significa mudar os seus representantes. Significa mudar suas ideologias. Significa muitas vezes, até quando é a oposição, ainda é pior ainda. Porque entramos para dar 180 graus, para converter o governo. Quem pegou? Ninguém. Vamos lá. 69 semanas, nós estávamos aonde? Longe de Cristo, perdidos, gentios. Ele se apresenta, o cetro agora de ferro, que Judá, que o Senhor falou que sobre Judá estaria, ele está se apresentando para fazer uma mudança de governo, para transicionar um governo, porque até antes de Cristo haveria até um governo humano que foi em Babel, como nós falamos, a terceira dispensação. Mas em Cristo seria uma mudança de governo, seria uma transição. Por quê? Porque do sexto dia para o sétimo, da primeira vinda para a última vinda, tem uma contagem de tempo do cumprimento do fim. Então, quando ele se apresentaria, precisava haver uma mudança de governo. E Deus agora está mexendo no governo da terra. Deus está mexendo na sua igreja. Deus está mexendo na estrutura das coisas. Porque transicionar um governo não diz respeito a ganhar uma eleição, a assinar um papel. Diz respeito a entrar para governar. O que meu Cristo veio? Veio para dizer que veio? Não. O que Jesus veio? Pisou na terra para dizer agora eu cumpri o que o Pai falou, acabou? Não. Ele veio para transicionar um governo. Por quê? Porque no tempo profético, os profetas se levantaram, os profetas liberaram profecias, eles sinalizaram sobre um tempo vindouro, sobre um tempo que aconteceria ainda. E muitos ainda dentro da profecia, como diz Jeremias capítulo 14, ainda profanaram a profecia. Deus falou: nunca os enviei, nunca falei na boca de vós. Mas houveram os santos profetas, como a Bíblia diz. Por isso o canon bíblico, o fechamento do canon dos livros considerados inspirados por Deus, foram fechados, e alguns ficaram de fora e outros ficaram de dentro na canonização. Por quê? Porque eram considerados inspirados por Deus. Então agora os profetas, eles estão profetizando, eles estão liberando profecias, e lá na frente haveria o cumprimento dessas profecias. Só que, irmãos, quando Jesus apresenta-se na sexta dispensação, ele está dizendo o seguinte: eu vou começar um novo tempo, uma nova era, se é que existe. A partir de mim agora, da sexta dispensação, há uma mudança de governo como nunca antes houve. Por quê? Porque o divisor de águas foi a sua vinda, um antes e um depois. A história se mudou em duas. Como assim, pastor? Oh, meu Deus do céu. Quando nós lemos o livro de história, está escrito lá o antes de Cristo e o depois de Cristo. A história foi mudada, está nos nossos livros de história. Então Cristo estava vindo para estabelecer um governo. E esse é o cumprimento e a implantação apostólica. Por quê? Porque quando Cristo ele pisa na terra, ele não vinha, eu vim aqui para morrer, e eu estou aqui, e agora estou esperando minha morte. Não. Ele pisou na terra. Diz a Bíblia que com 12 anos o menino Jesus estava onde? Dentro de uma sinagoga, ensinando os doutores da lei. O que ele está fazendo? As obras do reino, pregando o evangelho do reino, andando. E aí vai dizer
que ele tinha todo mundo na mão, mas agora ele vai separar 12 homens para incendiar, para fundamentar, para estabelecer, para ensinar esses homens a acessar uma realidade que nunca antes haviam acessado. Se você não fizer a cara assim, eu vou parar. Finge que está entendendo pelo menos. Quem está comigo, diga amém. Manda o espírito ruim embora. Aleluia. Eu sei que dá sono, mas só fica de pé, mas entende. Tem show aqui não, aqui é pregação. Jesus agora tem o mundo todo, mas ele separa 12 e diz assim: eu não vim aqui à toa, eu vim transicionar um governo. Quando eu olho as dispensações, eles falharam, eles erraram, eles não estabeleceram a vontade de meu Pai, mas agora eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Eu vim transicionar um governo. Tudo que foi para trás passou. Daqui para frente é uma nova história. Eu vim transicionar um governo. Lembra? Benjamim para Judá. Aquele que teria o cetro de ferro para reger as nações chegou na terra. Agarrou o cetro de ferro e falou: agora o negócio vai começar. Pegou 12 homens, incendiou, virou de cabeça para baixo e falou: taca fogo na terra. Pega 70, soprou o Espírito sobre 70, vai vocês também. Vamos embora. Nós precisamos tocar a terra. Por quê? Porque eu cheguei para transicionar um governo. Até a primeira dispensação, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu cheguei na sexta. A partir daqui não vai ser igual todas as outras. Eu vim para mudar um governo, para estabelecer um novo governo. Eu vim para fazer uma transição. Eu vim para transicionar algo. E agora ele começa a estabelecer a sua mentalidade, a mentalidade do céu, a mentalidade do reino. E isso é o implantar do apostólico. As coisas estão sendo mudadas. Segura que está cedo ainda. As coisas estão sendo mudadas. Ele está implantando agora uma nova mentalidade, metanoia, mudança de mentalidade. Até aqui vocês fizeram assim, até aqui vocês entenderam assim, mas a partir de agora vamos entender da forma que Deus sempre quis. Por isso a Bíblia diz que ele não veio para mudar a lei e nem para abrogar. Ele é o cumprimento da lei. Respeitando a lei de Moisés, ele está falando: eu vou cumprir todas elas, mas depois que eu cumprir, eu tenho autoridade para falar. Agora vão me ouvir, porque eu sou o cumprimento da lei. Ele não veio chutando a lei de Moisés, porque Deus que havia dado, mesmo que não era o desejo total e pleno do coração de Deus. Irmãos, tem alguém entendendo esse negócio aqui? Tempo da lei não tinha plenitude. Quando Deus entrega a lei, não era o que Deus queria. Não faça isso, não faça aquilo. Não era o que Deus queria. Quando pisa agora na graça, Jesus vem assim: ei, vamos entender. Isso significa, não é uma obediência obrigada. Não é uma obediência obrigada, forçada. É uma obediência por amor e por prazer. É uma renúncia que você se doa por amor àquele que veio. Ele está transicionando um governo. Ele está mudando uma mentalidade. Ele agora está estabelecendo, ou melhor, manifestando o reino. Nós vamos chegar no estabelecer do reino. Calma, aperte o cinto. Agora, daqui para frente, ele vai pegar os seus 12. Ele vai pegar os seus homens. Ele vai começar a andar pela terra. Diz a Bíblia que ele vai morrer. Após ter ressuscitado, ele ainda opera milagres, ele ainda prega, ele ainda caminha. E ele está agora estabelecendo uma nova ordem sobre a terra. Vai prestando atenção. Uma nova ordem sobre a terra. Transicionando um tempo, mudando uma estação. Para quê? Para que o reino de Deus fosse compreendido na sua integridade. Para que o reino de Deus fosse vivido na sua integridade. E agora ele está passando essa mudança de mentalidade. Antes era se feito assim, mas eu digo agora que é assim. Não porque eu mudei, mas porque submetidos à lei do Senhor precisamos entender
o que o coração de Deus queria passar. E é assim que Deus queria, na verdade. E Deus veio usando Jesus para transicionar, porque no sexto dia, na sexta dispensação, houve um que pisou na terra para transicionar um governo. Não era apenas uma passagem de papel de uma mão para outra. Não era apenas estabelecer ou continuar nas mesmas leis. Ele veio transicionar um governo. Ele veio para mudar como estava. Ele veio para manifestar o reino de Deus. Ele veio para estabelecer uma igreja plena. Por quê? Porque na sua morte Ele já disse que Ele ia pedir os frutos, porque ali nós fomos enxertados. Continuando, Jesus agora está para morrer. Nós lemos lá João 18. O que está escrito lá? Perguntaram para Ele: quem te entregou? Foi os principais, os sacerdotes. O que Ele falou? Porém o meu reino não é deste mundo. O que Jesus estava dizendo? Olha para mim. O final dessa implantação, mostramos o tempo de transição, um tempo onde o governo seria mudado, aonde das profecias haveria a implantação do tempo apostólico, para que agora no tempo apostólico algo inédito iria acontecer. Ah, meu Deus do céu. Se você entender isso, irmão, você nunca mais vai ser o mesmo. Jesus agora, na transição da máquina não pública, mas espiritual dele, mudando os seus representantes, mudando as leis, mudando tudo, trazendo agora uma nova realidade. Porque acessando esta realidade, porque a Bíblia diz que quando muda o sacerdócio, muda-se a lei. Então agora os sacerdotes caíram, os sacerdotes falharam, mas agora o Kohen Gadol, o sumo sacerdote eterno de Deus, ele se apresentou para fazer uma transição de governo, e agora ele está no governo, e agora ele vai começar a mudar algumas coisas. Como assim? Ele veio apavorando todo mundo. Por quê? Porque quando ele olha para a terra, ele vai dizer o seguinte: esse mundo jaz do maligno. Aí perguntam para ele: por que você não sai daí? Foram os principais, os sacerdotes que te entregaram. Ei, meu reino não é deste mundo. Ah, tem gente que já está entendendo. Sabe o que ele queria dizer? Isso aqui jaz do maligno. Eu vim para estabelecer uma transição. Só que a transição dele não era terrena, era espiritual. Por isso o tempo apostólico te faz acessar esta realidade espiritual de uma forma plena e completa. O mundo jaz do maligno. Aí lá para ser preso ele fala: meu reino não é desse mundo aqui não. Ele está dando uma descartada nessa terra. Porque, olha para mim, quando ele diz em João 17,15 também, ele diz: eu não sou desse mundo. Ou lá na frente ele vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Olha para mim aqui. No sexto dia que Daniel profetizou, nas 69 semanas, quando ele está lá e quando eles morrem, aqueles que vieram para o aceitar não o aceitaram. Mas em João vai dizer que todos aqueles quanto o aceitou, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então ele está dizendo: o meu reino não é deste mundo, mas todos aqueles que me aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu estou introduzindo em um novo reino, eu estou o colocando em uma nova realidade. Por isso ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele veio transicionar, veio o que? Os santos profetas profetizaram, os apóstolos agora, Deus veio trabalhando neles, e Jesus veio trabalhando para quê? Para que mudasse uma mentalidade, que Jesus viria, mas o reino dele não seria deste mundo. Isso significa, ele está tirando os homens de algo terreno, e ele está dizendo: todos aqueles que o aceitou,
ou me aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. E agora esses filhos, eles têm direito de entrar nesse reino. Agora esses filhos, eles vão poder entrar no reino. Esses filhos têm agora liberdade, legitimidade, legalidade para entrar nesse reino. E como eu não sou desse reino, esses filhos também não serão desse reino. Eu quero acabar. O que significa isso? Serviço da igreja apostólico completo. Por quê, pastor? Como eu não sou deste mundo, como pelo sangue eu aceitei, e Ele me deu o poder de ser chamado filho, eu tenho uma identidade, eu fui introduzido nesse reino. Agora este reino é um reino superior. Esse reino é um reino que não é terreno. Quando eu acessei esse reino, quando eu entrei nesta realidade espiritual, era para fazer o seguinte: exercer influência e autoridade sobre um reino inferior. Ficou difícil agora. Você acha que ele falou assim, ó, meu reino não é deste mundo. Depois ele falou assim, ó, esse mundo jaz do maligno. Ele estava descartando a terra. Ele veio pedir os frutos que os filhos do reino não entregaram. Porque quando ele te desloca um reino superior, dizendo: o meu reino não é deste mundo, mas aqueles que me aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Eu os introduzi, eu os coloquei, eu os dei autoridade, legitimidade para um reino superior, para que quando você esteja no reino superior, você exerça a influência e a autoridade sobre um reino inferior. Isso significa ser igreja. Exercer o apostólico. Porque quando eu vou exercer autoridade e influência sobre um reino inferior, o Senhor está dizendo: eu coloquei sobre você autoridade, eu coloquei sobre você poder, eu te dei uma identidade. Mas não é para você ficar sentado em um reino superior, é para você exercer uma influência num reino inferior. Assim foi ele como exemplo. Ele estava assentado em um reino superior. Mas quando quem enviarei? O Pai vai dizer, Ele vai dizer: envia-me a mim. Olhando a situação da terra, como ovelhas sem pastor, todo mundo desgarrados, perdidos nos seus delitos e pecados. Agora o Pai está dizendo: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Ele se apresenta e fala: ei Pai, envia-me a mim, envia-me a mim. E agora Ele vai encarnar. O verbo de Deus vai descer de um reino superior para um reino inferior, para exercer autoridade, para exercer poder e para estabelecer uma igreja poderosa. Esse foi o sexto dia, a vinda dele, ele se apresentando para exercer autoridade sobre um reino inferior. Por isso, quando foram pegar, ele olhou e falou: ei, você sabe de nada, o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Porque se eu tivesse ligado a este mundo aqui, eu já estaria morto. Mas se eu quisesse, ligado a um reino superior, os meus agentes e os meus anjos já teriam vindo e me livrado e acabado com vocês. Mas como ele tinha que cumprir a profecia da morte, ele foi entregue como ovelha ao matadouro. Mas ele tinha uma naturalidade de um reino superior. O tempo de cumprimento apostólico, da consolidação apostólica, de uma igreja completa, plena, de uma igreja que vai se manifestar segundo Cristo, é justamente esse tempo. É ter uma autoridade, é subir a esse nível de autoridade, é agora ser introduzido no sexto dia ainda, antes de entrar o sétimo dia, é entrar nesse reino. Todos aqueles que o aceitou, deu-lhes o poder de serem chamados filhos, e entrando nesse reino, agora eu sou filho, sou parte desse reino, e agora eu exerço autoridade sobre um reino inferior.
Isso significa, quem está no reino inferior? O mundo jaz do maligno. Satanás está no reino inferior. E quem mais está com ele? Vidas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Para que ele me deu esta identidade? Essa legitimidade de ser chamado filho e ser introduzido em um reino superior, para exercer autoridade num reino inferior. Isso significa, para chegar nas portas do inferno e dizer: ei, me dá esse, porque foi comprado com preço de sangue. Nós não fomos chamados como igreja, como o pastor Ronald falou ontem, um exército que Deus está levantando, para nós sermos, irmãos, sentarmos nesse reino e dizermos: eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, amanhã eu vou ser um milionário. Ei, para de conversa fiada. Você foi chamado para a guerra. Deus está convocando um exército, pastor Ronald, e esse exército é a igreja de um reino superior, para exercer influência em um reino inferior, aonde o mundo jaz do maligno. Eu acabo dizendo, nós estamos no 6º dia, fomos comprados, introduzidos nesse reino, um reino superior que influencia, que tem autoridade sobre um reino inferior. Só que, olha para cá para a gente acabar. Do 6º dia para o 7º dia, houve um intervalo das semanas e vai ter o cumprimento da última semana. Porém, quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, não haverá mais nada a se fazer, porque todos aqueles que foram resgatados no intervalo da profecia dos 70 semanas, em que Deus abriu esta lacuna para introduzir os gentios, e isso significa para trazer salvação aos povos. Por quê? Porque Israel falhou na sua missão de ser a base missionária do mundo. Deus agora levanta os gentios. Os filhos do reino foram tirados, e eu lhe darei a quem possa me dar os frutos, para que antes que vire o dia, o advento da primeira vinda e da segunda, antes que tudo isso aconteça e vire o dia, nós estamos aqui para exercer essa influência sobre um reino inferior. Por quê? Porque quando ele vir na sua segunda vinda, não haverá mais tempo. E isso significa, ele virá, e aí sim, o reino de Deus será estabelecido de uma forma plena, inabalável e permanente. Nós muitas vezes ouvimos falar que o reino de Deus, nós estamos estabelecendo o reino. Homem não estabelece o reino. O único que tem o poder de estabelecer o reino é aquele que tem o cetro de ferro. Nós estamos manifestando o reino na terra. O único que tem o poder de estabelecer. Aí é a virada do 6º para o 7º dia, que quando ele vir, Apocalipse 22, que a nova Jerusalém que vai descer dos céus, e agora vai se estabelecer o reino de Cristo. E agora o reino está estabelecido na terra. O que tem a fazer? Mais nada. O que nós fizemos daqui para trás? Como é que eu acabo dizendo? Nós estamos na virada dos dias. Quando o dia virá, Cristo virá estabelecer o seu reino perpétuo, inabalável, para sempre, permanente. Mas enquanto isso nós estamos manifestando. Nós somos os filhos introduzidos em um reino superior para exercer autoridade sobre um reino inferior. Quando os dias virarem, nós não temos mais nada a fazer. Pastor, que se aponta para isso? Eu aponto que Benjamim, que tinha 5 porções, o ministério quíntuplo, que aponta para a última igreja, que vai se mover no apostólico, que vai acessar as realidades,
que como Cristo quando pisou, ele começou a implantar o apostólico. Por quê? Porque ele levantou os 12 apóstolos, ele preparou os 12 apóstolos, e lá no final, nos muros, nas colunas da Nova Jerusalém, estarão escrito o nome dos 12 apóstolos de Cristo, do Cordeiro. Então Jesus já veio trazendo isso. Então na virada do 6º para o 7º dia não haverá mais tempo para nada. Por isso nós somos esta última igreja. Nós somos o cumprimento do tempo. Em breve o dia vai virar, o relógio de Deus vai virar, e não haverá mais tempo para nada. Por isso que nesse tempo apostólico é o tempo de manifestar o reino de Deus, estabelecendo sim uma igreja poderosa. Fica de pé.